Para os colegas que não conhecem, esse é o deputado federal Reginaldo Lopes, aqui de Minas Gerais. Reginaldo já foi presidente do partido em Minas. Reginaldo era um dos cotados para ser ministro da Educação do Haddad. E o Reginaldo foi aquele que apareceu agora, por último, em todos os jornais do país, no encaminhamento da doutora Sara, que a doutora Sara escreveu a peça para o Reginaldo, do pedido de afastamento do presidente da República, que saiu em todos os jornais, vocês viram isso aí. E o Reginaldo é um grande parceiro, grande companheiro aqui do sindicato, da federação. Reginaldo, você está falando aí para a gente do Brasil inteiro. Antes do Reginaldo começar, eu queria só dar meu depoimento. O Reginaldo sempre foi um parlamentar muito atuante, muito vigilante das questões com relação ao serviço público, muito acessível, mesmo quando o PT era governo. Ele sempre foi um deputado que estava a serviço da população. Ele não é um deputado de Minas Gerais, ele é um deputado do Brasil. Obrigado. Deputado, esse encontro é o encontro dos diretores da Pública. Na reunião da semana passada estava a doutora Sara, abrilhantou bastante aqui a nossa reunião, e hoje temos você aí abrilhantando a nossa reunião. Temos acompanhado o seu trabalho, especialmente através do Hugo, que sempre tem colocado todo o seu trabalho. Então, deputado, está aberto para as suas considerações. Fique à vontade, o tempo é seu. Hoje eu fiz uma live com o querido Eduardo Suplicy, debatendo um pouco sobre a questão da renda básica, na renda mínima cidadã. Primeiro, eu quero agradecer esta oportunidade, dessa troca de saberes. Está muito dinâmico a conjuntura, né? É muito difícil qualquer análise nesse momento. Há um tempo atrás, eu escrevi um artigo num jornal que eu escrevo toda semana, falando que o mundo tem um grande problema, que é o vírus, né? E o Brasil tem dois grandes problemas, né? É o vírus e o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, de fato, o grande obstáculo para a gente enfrentar a atual conjuntura é a instabilidade emocional, a falta de capacidade política, falta de habilidade, de competência, né? Despreparo do nosso presidente da República. E eu também hoje, depois de 60 dias de início da pandemia no Brasil, da contaminação, eu diria também que nós temos um terceiro grande problema, que é o Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes tem demonstrado também ser uma viúva do ultraliberalismo, né? Em plena pandemia, ele ainda insiste em uma agenda fiscalista, né? De corte de direitos, né? Regressiva, né? E até mesmo nas ações que o próprio governo Bolsonaro tentou anunciar essa semana, o programa Pro Brasil, ele foi contra o país ter uma agenda de obras públicas, né, de retomada de investimentos. Então, de fato, o mundo tem um problema grave, que é o vírus, que é a pandemia, e o Brasil tem três graves problemas, né? Bolsonaro, o vírus e o Paulo Guedes. Então, eu estou super preocupado, né, com esta conjuntura de hoje, né, com esta total instabilidade, né? Bolsonaro tem demonstrado uma escalada autoritária, né? Porque a partir do momento que ele participou do ato e defendeu, né, AI-5, fechamento das instituições, ele demonstra aí esse seu compromisso, né? Esse desapreço pela democracia e esse compromisso aí com o autoritarismo, contra as instituições. Então, é grave, né, o momento que nós vivemos. Vamos ver agora à tarde o que ele vai estar falando, um pouco na relação aí a esse episódio, né, da sua interferência na Polícia Federal, né, nas investigações do país, mas todo mundo sabe muito bem que o Sérgio Moro utilizou de todos esses instrumentos, né, com parte das elites brasileiras, com o próprio judiciário.
tendo Bolsonaro como um ator político, né? Tanto que ele aceitou ser ministro, o próprio Moro, do governo Bolsonaro. Então, vamos assistir aí o que vai ocorrer para frente, né? Mas, numa análise sem esta variável de hoje, eu dizia que o Brasil ainda não conseguiu colocar uma agenda de travessia, de uma agenda mínima, uma agenda para enfrentar a pandemia, né? Ações objetivas, ações emergenciais. Pelo contrário, o governo Bolsonaro ele aposta mais no caos mesmo, ele aposta na falta total de previsibilidade, né? E nessa disputa política, ele tenta dizer para a população que está preocupado com a economia, e que não é verdade, porque não existe essa contradição entre saúde e economia, entre economia e vida, né? Pelo contrário, né? Economia não é o fim, economia é o meio, o fim é melhorar a vida do povo, né? São as pessoas. Ele, então, a partir desse disputa ideológica, ele não está preocupado com o número de mortes, pelo contrário, ele chegou até a dizer que ele não é coveiro, né? Tem nenhuma sensibilidade, e por isso ele vai dificultar todas as ações emergenciais, né? Ou seja, depois de 60 dias, o povo brasileiro ainda sequer recebeu, os mais vulneráveis, o acesso à renda emergencial, auxílio financeiro. É uma burocracia enorme, uma guerra com os prefeitos, com os governadores, uma guerra federativa em busca do protagonismo. Ele boicota a participação dos prefeitos no cadastro único, né, no cadastro emergencial. Ele quer desmontar o hospital da política social, né, que são os CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, e o seu Sistema Único de Assistência Social. Por isso, ele deixa aí os mais pobres totalmente vulneráveis, né? Na lógica de buscar a Receita Federal do Brasil. Imagina, um pobre, né, uma pessoa sem renda, informal, desempregado, ter que ir na Receita Federal, dificulta aí, né, com essa questão dos CPFs que não estão habilitados, não reconhece o Brasil profundo, porque estão surpreendidos que vai chegar a 60 milhões de brasileiros. É isso mesmo. Todos os indicadores apostavam que o Brasil tem 40 milhões de trabalhadores informais. Pela primeira vez, os trabalhadores informais superaram os trabalhadores formais, né? Mas também o Brasil hoje vive um apagão estatístico, né? Desde 2018, de dezembro de 2018, não tem mais publicação do CAGED, né? Eles, de fato, a transparência, né? Já atacou várias vezes a lei de acesso à informação pública e também não garante informação de quem, de fato, está recebendo, teve contratos suspensos, recorreu ao seguro-desemprego, quantos foram demitidos, né? Ou seja, um total apagão. Mesmo que ele tivesse compromisso com a economia, ele não conseguiu ainda implementar nenhum projeto de socorro à economia. Por exemplo, a medida provisória 936, ela, na prática, os empresários não estão conseguindo ter acesso ao crédito. O BNDES é uma total inoperância. A Caixa Econômica Federal está tendo atitude criminosa na relação dos empréstimos às casas de saúde, às santas casas e às filantrópicas, por não quer rever os contratos, mesmo com o programa de redução da taxa de juros e com a possibilidade de estatizar, comprar as dívidas dos hospitais que vão lá na ponta fazer o atendimento do nosso povo e no enfrentamento ao Covid-19. Ou seja, não garantiu previsibilidade, não chegou a renda para o povo brasileiro, os emergenciais, não garantiu a renda para as empresas, não quer pagar os salários dos trabalhadores formais, na verdade, está financiando empréstimo, né? Fazendo empréstimo, quer dizer, vai destruir as nossas organizações empresariais pós-pandemia ou deixar elas endividadas. Também não quer garantir previsibilidade na arrecadação dos subnacionais, que são os prefeitos e estados. Porque quem na ponta realmente garante o enfrentamento à pandemia são os prefeitos e os governadores. E vocês que são agentes de receitas sabem muito bem que a perda de CMS para os estados sul e sudeste pode chegar na casa de 40% a 50%, dependendo aí, do grau de isolamento, né, social que será necessário para
salvar vidas. Então, também não tem essa previsibilidade. É bom destacar que todas as proposições legislativas votadas até agora, que dá previsibilidade para o povo brasileiro enfrentar o vírus, foram iniciativas parlamentares. O governo não mandou um pacote para o parlamento e sequer tem mandado medidas provisórias ligado às ações emergenciais, né? Pelo contrário, quer ainda votar a medida provisória 905, carteira verde e amarela, cortes, reforma na CLT, né? Ou seja, insiste ainda com a pauta regressiva dos direitos, né? E fiscalista em relação aos estados. Eu falo que nós temos aí dois grandes momentos e duas grandes tarefas. O primeiro momento, que é cuidar dessas ações emergenciais de travessia, nós estamos indo muito mal, sem falar que os recursos também não chegaram na ponta, nos hospitais e nem nos municípios e estados, para reestruturar e fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos aí assistindo muita dificuldade de equipamentos, né, de EPIs, né, equipamento de proteção individual. Estamos aí sentindo as dificuldades. Minas, que é um estado que eu conheço muito, um continente, né, um país, né, grande, tem regiões 200, 300 quilômetros sem nenhum respirador, sem nenhum leito de terapia intensiva, né? Há uma política proposital de não fazer testagem em massa, mas, ao mesmo tempo, o novo ministro, Nelson Tais, fala em isolamento vertical, isolamento seletivo, sem nenhuma capacidade de monitoramento, né? De ter preparado o setor da economia, a própria sociedade, para a reabertura da economia. Então, é muito temerário que nós podemos assistir pela frente. Eu vejo com enormes preocupações. E, segundo, são as ações de reconstrução do país, né? Todas as nações do planeta Terra terá que implementar, né? Então, eu também acho que, com esse governo Bolsonaro, com essa equipe econômica, eu acho também temerário o futuro, né? O médio e a longo prazo. Eu tenho preocupações de voltar o surto ultraliberal, né? O conceito de Estado mínimo, e começar aí uma perseguição novamente ao serviço público, aos servidores, né? E não enfrentar a raiz do nosso problema, que é, de fato, as desigualdades, né? Ou seja, nós precisamos de um novo sistema tributário para a reconstrução do país. Poderíamos até fazer um sistema tributário emergencial, criar algumas contribuições emergenciais para ajudar nessa travessia, contribuição sobre lucros e dividendos, alto salário, altas rendas, alto patrimônio, altas heranças, né? Remessa de lucros para fora do país, remessa de divisa, né? Grandes embarcações. É possível arrecadar aí algo de 100 bilhões, né? Em tese, eu não sou muito a favor do empréstimo compulsório, eu acho que o melhor é tributar diretamente, em forma de contribuição, e também pensar aí para frente, né? É lógico que para frente, olhando para as ações reestruturadoras, nós precisamos ter no sistema tributário o melhor instrumento para reconstruir o país em 3 dimensões. Refazer o Pacto Federativo, que é o grande dilema do país. Os subnacionais estão quebrados, né? Quem opera a política lá na ponta, estados e municípios, temos que refazer esse pacto. E, para refazer esse pacto, precisa de um sistema tributário novo, né? Precisamos de um sistema capaz de combater as desigualdades. Então, largar de tributar salários, né? Folha de pagamento e consumo para tributar renda e patrimônio, né? Seria um pouco do caminho. E, por último, reorganizar as políticas compensatórias, né? As políticas de transferência monetária. Aí eu acho que o Brasil, o mundo, terá que discutir uma renda permanente aí, mínima, né? Não só essa renda emergencial desses 3 meses, mas ter na renda básica cidadão, renda universal, como forte instrumento de reorganização da economia, tendo o mercado interno aquecido e as pessoas podendo se reorganizar, ter liberdade de se reorganizar, e a União garantindo por um período esse fluxo, né, de dinheiro na mão do povo. Ou seja, a crise não é na economia especulativa, os bancos estão cheios de dinheiro, não há crise. A crise é falta de apetite do sistema financeiro financiar o setor produtivo, então cabe à União fazer esse fluxo, esse financiamento, né? É a União que terá que irrigar, né,
as rendas, seja dos trabalhadores informais, seja dos trabalhadores formais e também dos subnacionais, porque o nosso sistema federativo não permite os estados e municípios emitir títulos e menos ainda rodar a casa da moeda e produzir dinheiro. Não tem outro caminho. Essa crise é necessário trilhões de reais, né, para a superação e mais trilhões de reais no processo de reconstrução. Teremos que ter um plano de obra estratégico de 5 anos, no mínimo, com uns 2 trilhões de reais, capaz de gerar uns 10 milhões de empregos formais, induzido pelo Estado brasileiro, e somando a ele um programa de renda emergencial. Então, deputado, você teve com o Suplicy, né, que sempre batalhou por uma renda mínima, né, coisa que ficou sempre parada no tempo, ninguém batalhou em cima disso. Mas agora a situação muda. Dificilmente nós vamos poder, fim da pandemia, viver o que estamos vivendo hoje, né? Alguma coisa vai ter que acontecer. A redistribuição da riqueza no Brasil vai ter que acontecer de verdade agora, né? Não dá para continuar pessoas produzindo e outras pessoas ganhando simplesmente em cima daqueles que, na verdade, são os que produzem, né? Até o coronavírus, que começou, me parece que daí da classe média, média alta, agora começa a atingir os trabalhadores mesmo, né? O povão mesmo, né? Favelados, pessoas que não têm água, não têm esgoto, dormem 5, 6 no mesmo quarto. O Congresso não consegue ainda perceber, Câmara Federal não consegue ainda perceber, continua tendo um centrão que não está preocupado com isso, deputado? Então, meu presidente, eu acho o seguinte, que, primeiro, nós vamos ter que enfrentar o sistema financeiro e bancário brasileiro, porque você colocou muito bem, é ele que está extraindo toda a riqueza da economia real. O sistema financeiro brasileiro, ao contrário dos países capitalistas mais decentes, o sistema brasileiro passou a dominar toda a cadeia produtiva e está conseguindo ficar com a mais-valia e os lucros dessa cadeia. Então, nós vamos ter que ter uma política de reorganização, uma reforma bancária no Brasil, né? Uma reforma do sistema financeiro. Nós não podemos aceitar esse nível de acumulação pelo setor especulativo, né? Segundo, nós precisamos criar uma percepção na sociedade nova, que até então, antes da pandemia, o projeto de ultradireita e da lógica ultraliberal tinha fôlego. Com a pandemia, parece que a pandemia veio para abrir, em definitivo, o século XXI e colocar no debate político o papel do Estado e das suas políticas públicas. Olha o drama americano. O sistema de saúde americano é um sistema privado e, portanto, quando o Trump tentou usar a lei de guerra e nacionalizar, igual em Nova York, leito do setor privado, não tinha leito do setor privado, por uma questão simples. O setor privado faz os investimentos para ter retorno. Então, no máximo, para atender seus associados, seus clientes privados. Não tinha um sistema público, né? Como temos no Brasil um sistema público universal. Nesse sentido, ganhou força a tese do papel do Estado e das políticas públicas, saúde, educação, assistência social e tal. Então, vai depender de nós, a nossa capacidade de diálogo para criar essa percepção nova. E aí, o Centrão sempre é assim. Ele fica ali, né, olhando muito a conjuntura e ele poderá, né, recompor um projeto como assim fizeram na Constituição de 88, tendo feito a opção por uma Constituição mais cidadã e que é a grande responsável pelo pacto civilizatório que o Brasil estabeleceu. No momento, é difícil falar, porque tinha em curso uma tentativa do governo Bolsonaro de construir uma política e uma base de sustentação via o Central. Mas eu já vi essa história. No segundo mandato da presidenta Dilma, em crise, o Centrão declarou amor, compôs governo e saiu do governo na sexta e votou no impeachment no domingo. Então, vamos acompanhar um pouco aí como que vai desenrolar, né, esta crise política, essa crise sanitária, e eu acho que nós precisamos ampliar a discussão, tanto política, acho que o PT e a esquerda têm que sair do isolamento político, conversar com todas as forças democráticas, mas não pode abrir mão
de ter um programa ousado. Eu prefiro o PT radical na economia, ousado, radical, com reformas estruturantes, né? E mais amplo na política. Hoje parece que o PT está amplo no projeto econômico e isolado politicamente. Está errado. Nós não temos condição de voltar a governar o Brasil com a mesma lógica que nós governamos com o presidente Lula. É insuficiente. Eu tenho dito que o legado e a experiência dos governos do PT, Lula e Dilma, é um grande legado, é uma grande referência, mas é insuficiente para abrir o século XXI, para, de fato, estabelecer novos paradigmas. Então, nós precisamos de muita ousadia programática nesse momento. Um programa capaz de convencer a sociedade brasileira, com início, meio e fim. E é um programa, quando eu falo mais estreito na economia, é porque, de fato, vai romper com aquela lógica que nós fizemos do ganha-ganha na política macroeconômica. Todos ganharam. Não tem condição de um novo governo, todos ganharem. Para os mais pobres e para o Estado brasileiro se organizar, alguém terá que abrir mão de parte da sua acumulação. E aí é um andar de cima. Aí requer um novo sistema e uma nova tabela progressiva de imposto de renda, um novo sistema sobre tributação, não dá mais para tributar o consumo, né? Temos que partir para a tributação dos patrimônios, né? Da renda, dos altos salários, ou seja, teremos alta renda, melhor que altos salários, né? Que pegam lucros e dividendos. Então, nós precisamos reestruturar para que, de fato, o Brasil, né, e o novo governo possa cumprir o seu programa com a sociedade brasileira. Bom, pessoal, na verdade, eu tenho uma série de observações. Bom, na verdade, começando pela questão do CPF na Receita, isso é uma coisa bem complicada, porque não só não está resolvendo a questão, como a Caixa Econômica também tem colocado uma série de dificuldades nos seus sistemas, levando com isso as pessoas a formarem filas imensas na Caixa e na Receita. O que é que nós temos com isso? O aumento da contaminação, expondo os funcionários da Caixa, os servidores da Receita e os contribuintes. A Receita fez um grande mutirão em atendimento, inclusive trabalhamos no feriado, sábado, domingo, estamos fazendo isso, mas isso não é suficiente, porque boa parte da população carente sequer tem acesso a esse tipo de atendimento e as filas se formam. Já foi sugerido de várias maneiras para que a Receita tirasse uma série de restrições do CPF, ela até já atendeu algumas, mas falta avançar bastante. E a minha sugestão era que essa retirada das críticas do CPF fosse temporária. É uma dúvida que eu tenho, e aí eu vi o Reginaldo, o projeto do Entrega, ele pega dinheiro exatamente dos financiadores dos mandatos dos deputados do Centrão. Então, esse projeto, de fato, ele vai caminhar na Câmara e no Senado, ou é mais um projeto na linha de criar dificuldade para colher facilidade? E a outra dúvida que eu tenho é, com toda essa manifestação da saída do ministro Moro, que eu queria que ele saísse, mas eu preferia que o Guedes tivesse saído antes, me deixa um pouco, apesar de feelings, um pouco triste, é uma dicotomia, mas é fato, porque ele sai como herói. Na verdade, ele não é herói. Na hora que tirou o poder de mando dele, ele saiu. Mas, em momento algum, ele fez nenhum tipo de denúncia ou ele fez nenhum tipo de ação para apurar os crimes da família Bolsonaro, da milícia, assim como lá atrás, com o presidente Lula, ele, junto com o Ministério Público e a Polícia Federal, eles foram verdadeiros algozes do presidente Lula, da presidente Dilma, e aí ele agora avisa que vai apresentar uma PEC, não ele, mas deve ser através de algum partido, para dar plena autonomia à Polícia Federal. Ok, eu não defendo interferência política nos órgãos, e nenhum deles, muito menos na Polícia Federal. Mas essa plena autonomia da Polícia Federal, nós vamos ter outro Ministério Público para atuar da forma como quiser, porque a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça foram muito rigorosos e muito prestimosos para atuar nos crimes, entre aspas, do presidente Lula.
Mas com relação ao Cunha, com relação ao Aécio, com relação a todo o resto, nada disso prosperou. Então, eu temo que, nesse momento, um excesso de autonomia à Polícia Federal, a gente crie mais um algoz para a esquerda. Ele acabou de mandar, começou a sessão lá, a comissão mista do Senado. Ele é o único da comissão de esquerda. Depois mandamos um agradecimento. A gente manda um agradecimento e a gente faz esse debate em um outro momento. Estava a Sônia e o Adriano inscrito. Vamos deixar em aberto para vocês dois falarem, depois voltamos àquela reunião. Sônia? Ele é economista, então ia tratar dessa questão da reorganização mesmo da produção, porque nós vamos, pós-pandemia, nós vamos ter que reorganizar mesmo a economia. E aí nós vamos ter que ter algumas vertentes, principalmente fisicamente e economicamente. Fisicamente, na minha avaliação, nós temos que colocar, nós vamos ter que diferenciar a forma que é organizada a produção, porque não poderemos mais ter 200 pessoas numa sala, né? Ou num salão, como estávamos até antes da pandemia. Porque se a gente viu o Átila Yamarino, o que ele diz? Que nós vamos ter ondas de coronavírus indo e vindo. Então, nós não vamos poder ter a mesma forma de produção. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, qual as propostas que nós vamos fazer para reorganizar fisicamente a produção em escritório, nas fábricas, que seja. Economicamente, eu acho que nós temos que batalhar para que o Estado promova a economia real, a produção real de mercadorias. Porque hoje o que a gente tem é aquele circuito financeiro funcionando, né? E a produção real não se tem mais, tá? Anêmica. As fábricas estão com 60% da sua capacidade, quase 60% da sua capacidade, trabalhando 40% ociosa. Quer dizer, então, isso faz o quê? Isso acaba com a economia do país, porque você não tem a produção real, né? Eu acho que essa questão da austeridade que ele estava falando aí do sistema neoliberal, eu acho que nós temos que acabar com isso. A austeridade vai ter que ser em cima da peça orçamentária. Aí sim. Austeridade em que sentido? Porque nós sabemos que na sociedade nós temos uma disputa pelo orçamento. E quem está ganhando essa disputa são as elites. É o sistema financeiro, que leva 1,068 trilhão só em juros e amortizações da dívida. Isso do orçamento, quer dizer, você suga a capacidade do país de investir na produção. Você suga a capacidade de distribuir renda para a população, né? Então, e aí eu queria que ele falasse também do sistema da dívida, né? Porque aí entra nessa questão do sistema da dívida, né? Era isso que eu queria falar, e também dos EPIs, né? Porque nós estamos em São Paulo, só para localizar um pouco, nós estamos em São Paulo, o último dado que eu peguei, com mais de 20 mortos na área de saúde. Então, para todos aqui do Brasil, enfermeiros, atendentes, médicos estão morrendo. Por quê? Por falta de EPIs, por falta de equipamentos adequados, insumos hospitalares. E também uma coisa que a gente não parou para pensar, a extensiva jornada de trabalho de quem fica. Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão adoecendo, os enfermeiros estão adoecendo, não tem reposição de mão de obra. Então, aqueles que ficam têm uma jornada extensiva, atendem muito mais leitos do que o previsto pela categoria, pela Organização Mundial da Saúde, entendeu? E dá uma exaustão profunda nesses profissionais, e a gente tem que olhar para isso também, né? Então, era nesses dois tópicos que eu queria tocar para a gente pensar. Nós temos que ter uma proposta de superação de todo esse cenário que nós estamos vivendo no pós-pandemia. Bom, gente, na verdade, a pergunta que eu ia fazer para o Reginaldo é uma pergunta até que eu já fiz nas duas últimas reuniões. Nesse caso, endereçada a ele, né? É como que nós, entidades sindicais, podemos atuar nesse debate para além das contribuições aí técnicas, né? Silvia, Ângela a Sônia acabou de falar, vários aí colocam várias alternativas, né? Fizemos uma live também com o deputado Rogério Correia,
e foram levantadas várias questões, mas sempre o que fica para mim a grande dúvida é qual é esse respaldo que esses deputados estão tendo, além dessa discussão que a gente faz, essas sugestões, essas discussões do ponto de vista de reforma tributária, taxações e outras, o que nós podemos fazer, talvez de forma mais prática, para que esse respaldo a esses deputados ganhe relevância, ganhe a esfera do debate político. Nós vamos fazer agora um 1º de maio, né, feriados, sexta-feira, mas é feriado, é igual aquelas paralisações que a direita faz, né? Vamos fazer domingo, porque aí não atrapalha ninguém, né? Talvez agora, né, foi colocada agora a situação de São Paulo, a questão dos trabalhadores, né? O que de fato, é lógico que é impensável pensar os trabalhadores da saúde nesse momento cruzando os braços, mas eu acho que nós temos que começar a pensar seriamente de construir aí essa movimentação dos trabalhadores e servidores em âmbito nacional e pensar de forma muito séria, porque o único recado que vai ser entendido, né, eu fico imaginando, agora em solidariedade até à Polícia Federal, né, toda essa questão que está envolvida aí. É lógico que nós queremos que a crise se resolva, que a crise, né, busque soluções aí, mas eu acho que nós está faltando aquele algo mais concreto. Eu acho que por enquanto nós estamos muito no plano do me desculpe, mas no plano do escritório. Como que nós vamos construir teses, debatê-las na Assembleia, no Congresso, na Câmara, no Senado, mas acho que falta, e a minha vontade para o Ginaldo era isso, como que nós, sindicatos, o que eles esperam dos sindicatos. Lógico que o conhecimento técnico é extremamente importante, acho que todos estão fazendo suas contribuições com seus deputados, né, mais próximos, com emendas e com tudo aí que está sendo posto. Eu reproduzo vários pedidos aí de pressionar deputado pela internet, por e-mail, pelas redes sociais, e realmente eu não tenho como aferir esse resultado. Mas o que podemos fazer? Eu não sei, gente. Eu fico pensando. É possível pensar e planejar, cruzar os braços em algum dia, né? Em que momento isso é viável? Mas ir construindo isso, porque vai chegar o momento que nós vamos ter que fazer. Nós não somos os técnicos do governo. Se cair Bolsonaro, vai entrar quem? Mourão. Né? Você acha que vai ter uma nova organização de eleição, né? Os planos, né, que foram apresentados aí pelo Braga Neto, nem consultado o Ministério da Economia foi. Ou seja, ele já tem um plano B, né? Então, e o nosso? Nós temos algum? Né? É essa questão que eu coloquei nas nossas 2 últimas reuniões. Vamos pensar, é possível pensar em construir o que significa, né, face a todas as reformas. Minas Gerais vai começar a discutir agora, o governo já falou que vai mandar a reforma previdenciária, em plena crise, falou que vai mandar vários outros projetos em função aí do acordo com o governo federal, ajuda aos estados. Então, gente, o que significa uma fazenda parar, uma receita parar, meio ambiente parar? É possível pensar já construir isso ou a gente vai ficar... não estou dizendo que é pouco, não estou menosprezando, não. Eu só acho que, enquanto entidades sindicais, eu, pelo menos, sou cobrado diariamente dos meus servidores reação. Né? O pessoal já levanta, vamos fazer boicote, no caso do Zema, né? Ninguém mais compra na loja do Zema, né? Ou qualquer outra coisa que a gente possa fazer, né? Essas grandes empresas aí que não têm contribuído nesse momento de crise. O sistema bancário, mesma coisa, né? Nós já falamos aqui, nós saímos do sistema mais comercial, passamos para o sistema cooperativo, né? Estamos numa cooperativa hoje, o nosso sistema bancário. Enfim,
temos que ver ações que nós podemos fazer e incentivar os demais servidores a se engajarem. Nós temos que preparar isso, esse plano B, né? Que sempre foi a nossa força, está na rua, é protestar, é parar, que essa é a principal. As outras vão continuar e continuam. Temos técnicos mais do que capacitados aí para fazer isso. Adriano, primeiro que o que foi colocado agora, o deputado estava fora, eu vou pedir ao Marco, a gente vai pegar esse trecho e vai encaminhar para o deputado, com certeza ele vai dar algumas respostas para a gente. Quanto à questão da reconstrução, eu já disse até em momentos passados, os servidores públicos são os principais a trabalhar por essa reconstrução, Adriano. Eu acho que nós temos realmente que nos organizar, que temos planos. No nosso congresso, a gente ia dar início a uma discussão dessa. Fomos pegos também de surpresa, isso nos atrapalhou um pouco. Eu acho que agora é o momento de nós colocarmos os nossos pensamentos em cima disso, porque eu acho muito importante que o servidor público tenha um caminho, seja até um caminho para algumas modificações que a gente precisa no país. Mas vamos ver. Eu acho que você colocou coisas importantes também. Vamos ter momentos para discutir isso mais a fundo, Adriano. Com certeza. Tá? Nós estamos já 2h10, nós vamos encerrar.